Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Falar do projeto das fake news, deram uma aliviada para poder atrair votos do Centrão. Conta pra gente como ficou. Pois é, Bocardi, deram uma boa aliviada para atrair votos dos partidos ligados ao Arthur Lira, que, portanto, integram o Centrão, mas também tentar romper a resistência da bancada evangélica, que passou a fazer uma campanha muito forte contra o projeto nas redes sociais, e isso levou a que fiéis das igrejas evangélicas passassem a, inclusive, assediar deputados com mensagens para os gabinetes, na expectativa de que o projeto fosse rejeitado, e com isso acendeu uma luz laranja ali no QG do deputado Orlando Silva e dos demais governistas que apoiam a matéria, e acharam que era preciso tirar algumas coisas para que a resistência não se alastrasse e não pudesse inviabilizar a aprovação da matéria. O principal item que foi retirado foi a criação de uma entidade autônoma para fiscalizar o cumprimento ali das obrigações das empresas de redes sociais. Entenderam que isso poderia parecer ali uma ingerência, um Big Brother, ali um grande irmão do Estado sobre as empresas. Então essa entidade fiscalizadora deixa de existir, e aí vai se definir se caberá ao Ministério Público, ao Judiciário ou ao Ministério da Justiça fiscalizar o cumprimento do que diz o projeto. Eles também deram uma amenizada num trecho que dizia que poderia ser retirado conteúdo que contivesse discriminação. Isso é o que mais estava sendo usado pelos evangélicos para dizer que ali havia censura de cunho religioso, havia afronta à liberdade religiosa. Então, isso foi ajustado, o trecho foi amenizado e essa palavra discriminação foi tirada. E, por fim, um dispositivo que é um dos mais inovadores do projeto, que é o chamado dever de cuidado, que é importado da legislação, principalmente da Europa, que diz que as empresas que são as grandes companhias ali das redes sociais têm esse chamado dever de cuidado, ou seja, elas têm de agir para evitar que sejam usadas para disseminação de ódio, para incitação a crimes e até para o cometimento de crimes. Então, tiraram a expressão de que as plataformas têm de atuar preventivamente para dizer que elas têm de ser diligentes, têm de atuar diligentemente para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos. E esse é o item que eu acho que ficou frouxo demais, porque atuar diligentemente é uma coisa que envolve um juízo de valor. O Telegram pode achar que, por exemplo, agora está atuando de uma forma super diligente, quando na verdade ele está se negando a fornecer informações à justiça. Então eu acho que nesse ponto eles foram além do que deveriam e afrouxaram o texto demais. E não está descartada a possibilidade de afrouxarem ainda mais até terça-feira, porque agora que os evangélicos e mesmo os bolsonaristas viram que o relator está aceitando suprimir coisas, eles vão pressionar para que ele suprima ainda mais. Ô Vera, vamos falar da situação do Anderson Torres, porque depois do Bolsonaro dizer que publicou aquele vídeo sem querer, que tinha usado morfina, agora Anderson Torres diz que deu senhas erradas para a Polícia Federal por lapso de memória. Lapso de memória, ele está em condições psicológicas muito precárias, segundo a sua defesa, e isso fez com que ele esquecesse todas as suas senhas, Carol, a senha do celular, senha da nuvem, as senhas dos e-mails, todas as senhas foram esquecidas por essa situação psicológica que se deteriora a cada dia, segundo a defesa. Acontece que, quando os dispositivos foram apreendidos, ele não estava ainda preso, ele estava voltando de férias, não consta que tivesse com essa situação precária de psicológica que eles alegam agora.
Então soa como uma desculpa, mesmo porque depois de 100 dias tentando acessar os seus dispositivos, a Polícia Federal deu uma chance, outra chance para que ele fornecesse as senhas corretas, e ele forneceu outras que estavam erradas. Isso impediu, por exemplo, que fossem verificadas as mensagens que ele trocou nos dias anteriores e subsequentes ao 8 de janeiro. Muita coisa pode ter sido suprimida nesse espaço de tempo e muita coisa se perdeu. Isso poderá gerar um agravamento da pena dele em caso de condenação por obstrução à justiça. E o Alexandre de Moraes está dando 48 horas para ele se explicar. Em poucas horas ele já deu essa explicação que não deverá ser acolhida pelo ministro do Supremo, não vai ser considerada razoável nem aceitável. Eles vão tentar fazer com que ele forneça finalmente as senhas, mas agora já o que a PF acha e o que o Supremo acha é que já vai ser tarde demais, que muita coisa já vai ter se perdido. Então, a consequência principal deverá ser um aperto na pena por obstrução à justiça do Anderson Torres. E com isso, com esse tipo de cobrança muito dura que o Alexandre de Moraes fez e fará e continuará fazendo, vai se fechando uma espécie de cerco sobre esse personagem que é aí um dos mais relevantes para se entender o que aconteceu logo depois da eleição, no dia do segundo turno e também no 8 de janeiro, e que é o personagem que eles acham que pode vir a contribuir com as investigações quando entender que, se não o fizer, vai sobrar para ele de uma maneira muito pesada. Essa, por exemplo, essa possibilidade de que a sua pena seja majorada por obstrução à justiça já é um recado. Olha, você vai pagar sozinho e continuar agindo dessa maneira para proteger outras pessoas. Então, o que se espera é que ele de agora em diante. Não, voltou. Deu uma picotadinha mais mínima, viu, Vera? Agora é incrível, né? Como esse pessoal aí... porque daí começam... essa estratégia de defesa, ela começa a ficar muito parecida, mas que sem convencimento, né? Porque assim, passei errado a senha, depois o outro, no outro caso, foi sem querer que eu publiquei. E a situação começa a ficar mais estranha, né? Estranho, Bocardi. E não convincente, né? A justiça não vai cair nessas. O editorial do Estadão hoje, inclusive, diz: não está entre os efeitos colaterais de morfina você se tornar golpista de uma hora para outra. Então, eu acredito que a justiça não vai se comover por essas alegações que cheiram mais a cinismo do que a realidade. Um outro assunto é o governo armando a tropa de choque para blindar o ministro Flávio Dino na CPMI dos atos golpistas. Exato, porque eles perceberam que se por um lado, né, eles vão focar no Anderson Torres, também no general Heleno e no general Braga Neto, a oposição vai fazer o mesmo em relação ao general Gonçalves Dias e ao Flávio Dino, que virou o inimigo público número 1 dos bolsonaristas depois que ele os enfrentou nas 2 vezes em que esteve na Câmara. Então, uma das saídas, Bocardi, para blindar o Dino na comissão foi indicar 2 parlamentares ligados a ele. Então, se você pensar que o Maranhão é um estado bem pequeno, que tem uma bancada pequena também, vai ter 2 deputados na comissão, na CPMI. Então, vai ter o deputado Duarte Júnior, que é um dos mais próximos do Flávio Dino, deverá ser candidato a prefeito de São Luís no ano que vem, foi secretário do governo dele, é muito próximo, e também um deputado do PT, Rubens Pereira Júnior, que também é do Maranhão e que também é aliado do ministro da Justiça, vai integrar a CPMI. A gente não sabe quais serão os suplentes, quais serão titulares, mas o fato é que é uma tropa de choque particular ali para blindar o ministro da Justiça. Vera, e essa história do livro de memórias aí do Emílio Odebrecht, o Estadão teve acesso aí ao livro em primeira mão. Ele fala sobre a Lava Jato, classifica a operação como uma fábrica de delações e diz até que havia blitz de madrugada nas celas dos executivos do Odebrecht para tentar forçar depoimentos e delações. Me parece um conteúdo bastante significativo, Carol, que ele vai precisar demonstrar ou provar de alguma maneira.
se isso acontecia, os advogados dele deveriam ter oficiado nos autos do processo, na ocasião que o cliente dele estava sendo coagido, e que, ao que consta, não o fizeram, mas isso deveria ter constado, inclusive, recursos a tribunais superiores, uma denúncia de que o Ministério Público Federal e o Juízo de Curitiba estavam coagindo diretores da empreiteira a fazer delação. Não foi isso que nenhum deles fez, ao contrário, todos eles partiram para a delação, inclusive fizeram com que os empregados da companhia fizessem delação. Foi uma das maiores, com maior número de delatores, a delação da Odebrecht, fez com que o pai e o filho rompessem, inclusive, porque eles divergiram quanto a essa estratégia, mas o fato é que o Emílio, que foi quem mais resistiu de fato a fazer a delação, no final delatou, e delatou em grandes termos, inclusive incluindo o presidente Lula na sua delação e etc. Então, é uma revisão do que eles fizeram, dizendo que foram coagidos a fazê-lo. Eu não sei se a essa altura cabe algum recurso para anulação das delações e para revisão das penas a que eles foram condenados, porque sem as delações as penas tendem a aumentar. Será que eles vão querer dizer que as delações foram forçadas? Então, e se sujeitar a cumprir uma pena na integralidade, porque os crimes da Odebrecht foram amplamente documentados, a existência do departamento de propina, documentos ligando esse departamento de propina a várias autoridades, etc. A confissão de que eles... Porque nessas delações eles também fizeram muitas confissões de que pagavam essas propinas, de que os contratos eram superfaturados. Anular as delações significa, eventualmente, aumentar as penas. Então, a gente vai ter que ver que tipo de consequência esse livro vai ter. Que a Lava Jato e os seus métodos estão sendo amplamente questionados e muitas vezes com razão, isso é um fato. A gente sabe, o Moro, inclusive, não quis falar a respeito do livro do Emílio Odebrecht, mas a gente tem um outro livro da nossa colega do Globo e da CBN, Malu Gaspar, chamado A Organização. Sempre menciono porque é um trabalho jornalístico primoroso e muito relevante, que mostra que a Odebrecht era uma companhia que tinha essa cultura da corrupção injetada nela desde muito antes dos governos petistas, desde muito antes até da redemocratização. Então, esse vitimismo do Emílio Odebrecht não guarda nenhuma relação e correspondência histórica com o que a sua empresa fez ao longo de muitas e muitas décadas. Qual a música, então? Olha, Bocardi, ontem começou a turnê de reencontro, né, dos Titãs com a sua formação original, inclusive com o Arnaldo Antunes, que foi o primeiro a deixar a banda, e os demais integrantes que deixaram mais recentemente. E quem foi aí no Rio, no primeiro show, estava emocionado, elevado e dizendo que foi um encontro de muita potência e muita energia ali, que os caras estavam demonstrando muita alegria de estar tocando juntos depois de tanto tempo. Então escolhi uma do início ali, um clássico dos Titãs para a gente encerrar essa sexta e desejar bom feriado para todo mundo. A gente vai de Go Back. Você me chama, eu quero ir pro cinema. Você reclama, meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou. Aquele trem já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Isso, só quero saber do que pode dar certo. Vera Magalhães, um ótimo final de semana. Tem feriado, sextando em grande estilo. Uma boa noite pra você. Boa noite, mas segunda tamo junto aí, companheiro, no feriadão, Dia dos Trabalhadores, como nós. Valeu. Valeu, Vera. Tchau, gente.